Você já parou para pensar no que torna as formigas tão incríveis? Esses pequenos seres não só dominam o planeta, mas possuem estratégias tão sofisticadas que poderiam ensinar muito sobre sobrevivência, cooperação e até mesmo liderança. Em um mundo onde tudo parece depender de força, as formigas mostram que o segredo do sucesso está na união e no trabalho em equipe. Como elas conseguem construir impérios invisíveis sob nossos pés? O que há por trás da organização perfeita de suas colônias? Prepare-se para descobrir como essas criaturas aparentemente simples se tornaram algumas das maiores estrategistas do planeta. As formigas vivem em comunidades incrivelmente organizadas chamadas colônias, onde tudo funciona como uma máquina bem ajustada. Dentro dessas colônias, cada formiga tem um papel bem definido, seguindo uma estrutura social dividida em castas, e cada casta desempenha uma função específica. Essa organização impecável é o que mantém a colônia viva e próspera, garantindo que os recursos sejam usados da maneira mais eficiente possível. O mais fascinante? Tudo isso acontece sem a necessidade de líderes visíveis. As colônias geralmente têm 3 principais grupos: a rainha, os operários e os soldados. A rainha, como peça central, é responsável por reproduzir e garantir a continuidade da colônia. Os operários assumem todas as tarefas cotidianas, como buscar alimentos, cuidar das larvas e até mesmo limpar os túneis. Já os soldados têm o dever vital de proteger a colônia contra invasores ou qualquer ameaça externa. Essa divisão de trabalho é extremamente rígida e raramente muda, o que contribui para o sucesso e a estabilidade do grupo. Mas o que realmente impressiona é como essas pequenas criaturas conseguem cooperar com tanta harmonia. Cada formiga sabe exatamente o que fazer e age de forma impecável mesmo em situações de emergência, sem a necessidade de comandos diretos. Elas ajustam suas tarefas de acordo com o que a colônia precisa no momento, formando um exemplo perfeito de organização social, natural e funcional. No mundo animal, poucas coisas são tão surpreendentes quanto o funcionamento das colônias de formigas que demonstram uma inteligência coletiva fascinante. No centro de tudo está a rainha, o coração da colônia, cuja principal missão é a reprodução. Ela começa sua vida com asas e participa de um evento crucial, o voo nupcial. Nesse momento, a rainha se acasala com machos de outras colônias, garantindo a diversidade genética. Após o voo, ela perde as asas e se dedica exclusivamente a viver no formigueiro, focada em colocar ovos. Diferente das outras formigas, a rainha tem uma longevidade impressionante, vivendo por vários anos e sendo protegida por todas as outras. Sem ela, a colônia perderia sua principal fonte de continuidade e começaria a se desintegrar gradualmente. Rainha desempenha um papel essencial, colocando ovos continuamente para manter o equilíbrio das castas dentro da colônia. Todo o ciclo de vida do formigueiro depende diretamente da sua produtividade. Mas mesmo sendo uma figura central, a rainha não dá ordens nem controla diretamente as outras formigas. Sua função é exclusivamente reprodutiva. Isso deixa claro como a organização social das formigas é projetada para eficiência e cooperação. As operárias, por sua vez, são o verdadeiro motor da colônia. Elas realizam todas as tarefas necessárias para que o formigueiro prospere, desde a busca por alimentos até o cuidado com as larvas e a manutenção do ambiente. Cada formiga sabe exatamente o que fazer, trabalhando de forma autônoma, sem necessidade de supervisão. É incrível pensar como essas pequenas criaturas conseguem viver e cooperar de maneira tão harmoniosa, mostrando que, mesmo sem líderes visíveis, uma sociedade pode funcionar com precisão e sucesso. As operárias são as verdadeiras trabalhadoras da colônia. São elas que buscam alimentos, cuidam das larvas e mantêm o formigueiro em perfeito funcionamento. Mesmo sendo estéreis, desempenham um papel essencial para a sobrevivência do grupo. Sua rotina é incansável, marcada por jornadas longas e intensas que garantem a continuidade da colônia.
Essas pequenas heroínas são conhecidas por sua força e determinação. Quando saem em busca de alimento, percorrem distâncias enormes, especialmente se comparadas ao tamanho de seus corpos. Para encontrar o caminho de volta, elas deixam um rastro de feromônios que outras formigas podem seguir, criando uma rede impressionante de coordenação e organização. A busca por comida é uma tarefa constante, e as operárias se revezam nesse papel com dedicação absoluta. Além disso, são responsáveis por cuidar das larvas, garantindo que as futuras gerações cresçam fortes e saudáveis. Elas alimentam as larvas com uma mistura cuidadosamente preparada de alimentos e secreções, mostrando um senso de comunidade e cuidado que é de tirar o fôlego. Cada operária está pronta para sacrificar sua vida, se necessário, para proteger e nutrir a colônia. Enquanto isso, os soldados têm uma missão diferente, mas igualmente vital: proteger a colônia contra invasores. Esses guerreiros possuem mandíbulas poderosas e corpos robustos, preparados para enfrentar inimigos, sejam eles insetos ou predadores maiores. Quando uma ameaça se aproxima, os soldados respondem rapidamente, atacando em grupo com eficiência impressionante. Mas sua contribuição não para por aí. Além de defender, eles também ajudam em tarefas práticas, como transportar itens grandes ou pesados, aproveitando sua força física. Com coragem e trabalho em equipe, garantem que o formigueiro continue seguro e funcional, demonstrando como cada membro da colônia desempenha um papel único e insubstituível. Os soldados são verdadeiros guerreiros da colônia. Com suas mandíbulas poderosas, eles conseguem carregar materiais que outras formigas jamais conseguiriam. Embora nem todas as espécies de formigas tenham soldados, onde eles estão presentes, seu papel é indispensável. As batalhas entre colônias rivais são eventos frequentes no mundo das formigas guerreiras, e é nesses momentos que os soldados brilham. Eles formam a linha de frente do combate, lutando com uma ferocidade impressionante. Mesmo em desvantagem numérica, mostram uma habilidade notável de se organizar em formações estratégicas, maximizando sua eficiência. Essa capacidade de coordenar ataques em grupo é mais uma prova da incrível inteligência coletiva dessas criaturas. Mas o formigueiro é mais do que um campo de batalha. É um mundo complexo e fascinante, como uma verdadeira cidade subterrânea. Cada casta tem seu lugar definido. Áreas especiais para a rainha, para as larvas e para o armazenamento de alimentos. As operárias escavam túneis intricados, que não só mantêm o formigueiro seguro, mas também garantem ventilação e circulação de ar. A organização interna é essencial para a sobrevivência da colônia. Dentro desse ambiente cuidadosamente planejado, a temperatura e a umidade são reguladas com precisão. Quando necessário, as formigas ajustam o fluxo de ar ou selam entradas, criando um microclima perfeito para o desenvolvimento das larvas. A estrutura do formigueiro é tão engenhosa que cientistas o estudam como um exemplo brilhante de engenharia natural. Cada túnel e câmara tem um propósito claro e indispensável. A vida no formigueiro segue um ritmo incessante. As formigas estão sempre em movimento, exceto por curtos períodos de descanso. Mesmo assim, nunca há uma pausa completa. Sempre há um grupo ativo, cuidando das tarefas essenciais. À medida que a colônia cresce, o formigueiro continua em expansão, como uma obra interminável. A comunicação entre as formigas é igualmente fascinante. Elas se entendem principalmente por meio de sinais químicos, chamados feromônios. Esses sinais invisíveis são usados para alertar sobre perigos, indicar fontes de alimento ou coordenar os movimentos da colônia. É como se elas tivessem uma linguagem secreta, eficiente e perfeita para manter a harmonia nesse pequeno, mas grandioso universo subterrâneo. Cada mensagem química enviada pelas formigas carrega uma assinatura única, garantindo que todas compreendam exatamente o que fazer.
Essa troca de informações é essencial para a sobrevivência e a eficiência da colônia. Mas não é só por meio dos feromônios que elas se comunicam. As antenas também entram em ação. Através de toques precisos, as formigas conseguem identificar membros da mesma colônia e coordenar suas atividades em grupo. Esses toques físicos servem como uma forma secundária de comunicação, mas são incrivelmente eficazes. Quando duas formigas se encontram, podem compartilhar informações sobre a localização de alimentos, o estado do formigueiro ou até alertas de perigo. Essa combinação de comunicação química e física cria uma verdadeira rede de interações, garantindo que o formigueiro funcione como uma máquina perfeitamente ajustada. O mais impressionante é que toda essa organização acontece sem um líder central. Cada formiga age com base nas informações que recebe e repassa, contribuindo para uma rede de inteligência coletiva. Elas ajustam suas ações conforme as necessidades do momento e as mudanças no ambiente sem depender de supervisão direta. Essa habilidade de auto-organização é uma das razões pelas quais as colônias de formigas são tão incrivelmente bem-sucedidas no reino animal. O ciclo de vida das formigas começa com o voo nupcial da rainha, um evento marcante e único para a maioria delas. Durante esse voo, a rainha se acasala com machos de outras colônias, garantindo a diversidade genética. Após o acasalamento, ela retorna ao solo, perde suas asas e inicia a fundação de uma nova colônia, começando a botar ovos que darão origem às próximas gerações de formigas. Dependendo da espécie, esses ovos podem se transformar em operárias, soldados ou até mesmo novas rainhas, assegurando tanto o funcionamento contínuo quanto a expansão da colônia. As larvas, ao eclodirem, tornam-se o centro das atenções das operárias. Essas larvas são incrivelmente frágeis e precisam de cuidados intensos para se desenvolverem adequadamente. Durante a fase de pupa, passam por uma metamorfose completa antes de emergirem como formigas adultas. As operárias se dedicam incansavelmente a alimentá-las, protegê-las e garantir que o ambiente seja ideal para seu crescimento. Todo esse esforço é crucial, já que o futuro da colônia depende diretamente da sobrevivência e do desenvolvimento saudável dessas larvas. A rainha, por sua vez, desempenha seu papel vital, colocando milhares de ovos ao longo de sua vida. O ciclo de vida da colônia nunca para, funcionando como um sistema bem calibrado, onde cada indivíduo tem uma função indispensável para o sucesso do grupo. É fascinante como, em meio a tanta simplicidade aparente, as formigas criam um sistema tão sofisticado e eficaz, provando que até as menores criaturas podem ser extraordinariamente organizadas. Uma nova geração de formigas fortalece a colônia, garantindo sua sobrevivência e mantendo o grupo em constante expansão. Enquanto a rainha estiver viva e botando ovos, a colônia prospera em harmonia. Porém, quando a rainha morre, o destino do formigueiro muda. Sem uma nova rainha para assumir seu lugar, a colônia gradualmente entra em declínio. Esse ciclo, contudo, é um lembrete da incrível resiliência e adaptação das formigas, que dependem de sua estrutura social bem definida para superar os desafios. A alimentação das formigas é tão diversa quanto fascinante, variando de espécie para espécie. A maioria delas é onívora, consumindo uma ampla gama de alimentos que inclui insetos mortos, frutas e até pequenos animais. Quando as operárias saem em busca de comida, fazem verdadeiras expedições organizadas, explorando grandes áreas ao redor do formigueiro. Assim que encontram uma fonte de alimento, elas utilizam feromônios para marcar o caminho de volta, criando trilhas químicas que guiam outras formigas até o local. Esse comportamento cooperativo é um exemplo impressionante de trabalho em equipe, permitindo que o grupo transporte grandes quantidades de alimento para o formigueiro. O sistema é tão eficiente que muitas vezes as formigas conseguem acumular mais comida do que precisam no momento,
formando estoques que garantem a sobrevivência durante períodos de escassez. Dentro do formigueiro, o alimento coletado é cuidadosamente distribuído. As operárias alimentam a rainha e as larvas, enquanto também consomem o necessário para manter sua energia e continuar trabalhando. A alimentação das larvas, em particular, é um processo delicado que demonstra o cuidado meticuloso das operárias. Elas preparam uma mistura especial de substâncias nutritivas, regurgitando os alimentos para garantir que as larvas recebam exatamente o que precisam para crescer fortes e saudáveis. Esse nível de dedicação reflete o comprometimento das formigas com o bem-estar de toda a colônia, onde cada membro desempenha um papel essencial para o sucesso coletivo. O sistema de alimentação compartilhada dentro da colônia das formigas reforça ainda mais o incrível senso de comunidade que elas possuem. Cada formiga se dedica a garantir que todos tenham o que é necessário para sobreviver, sem exceções. Uma das características mais impressionantes das formigas é a maneira clara e eficiente como elas dividem suas tarefas. Cada uma tem uma função específica e executa seu papel de forma impecável, sem questionamentos. Essa divisão de trabalho não é aleatória. Ela é determinada pela genética e pelos feromônios que orientam o comportamento de cada casta. As operárias são responsáveis pela manutenção do formigueiro, pela coleta de alimentos e pelo cuidado das larvas, enquanto os soldados têm a missão de proteger a colônia e a rainha, garantindo a continuidade da reprodução. Essa estrutura, organizada e bem definida, é uma das razões pelas quais as formigas são tão bem-sucedidas. Quando uma operária encontra um novo alimento, ela se dedica imediatamente a coletá-lo. E quando uma ameaça aparece, são os soldados que entram em ação para proteger o formigueiro. Tudo funciona de forma coordenada e sem falhas, o que garante que a colônia maximize seus recursos e se proteja de ameaças externas. O mais impressionante é que, mesmo com essa divisão de trabalho rígida, as formigas são incrivelmente adaptáveis. Quando surge uma situação inesperada, como perigo ou falta de comida, as operárias podem temporariamente assumir outras funções, ajustando-se às novas condições de maneira rápida e eficiente. Esse dinamismo é essencial para a sobrevivência da colônia, permitindo que ela se ajuste rapidamente a qualquer desafio. E não para por aí. Algumas espécies de formigas, como as cortadeiras, têm uma relação muito interessante com a agricultura. Elas cultivam fungos como fonte de alimentação. Para isso, cortam pedaços de folhas e os levam de volta ao formigueiro, criando um ambiente controlado, onde o fungo pode crescer e ser utilizado como comida. Essas formigas demonstram um nível de inteligência coletiva ainda mais surpreendente, fazendo uso de técnicas agrícolas muito primitivas, mas altamente eficazes. As formigas cortadeiras têm uma das relações mais interessantes com o ambiente ao seu redor. Elas não comem as folhas diretamente, mas as usam como base para cultivar fungos, que se tornam sua principal fonte de alimento. Esse comportamento agrícola é uma verdadeira maravilha da natureza, pois as formigas criam uma simbiose única com esses organismos. Elas mastigam as folhas e as usam como substrato, permitindo que os fungos cresçam de maneira controlada dentro do formigueiro. E o mais incrível é que, para garantir que seus jardins de fungos se mantenham saudáveis, as formigas limpam constantemente qualquer sinal de mofo ou substâncias que possam prejudicar o crescimento dos fungos. Essa cooperação com a natureza mostra como as formigas são capazes de moldar o ambiente para atender às suas necessidades. As formigas cortadeiras são um exemplo fascinante de como esses insetos podem se organizar e adaptar seu comportamento de forma incrivelmente eficiente. Elas mantêm um sistema de cultivo de fungos tão bem organizado que se tornou vital para a sobrevivência da colônia. Ao longo do tempo, as formigas evoluíram para depender totalmente desse cultivo, criando uma relação de interdependência entre elas e os fungos que cultivam. As colônias de formigas cortadeiras
são algumas das mais complexas e bem organizadas do mundo dos insetos. As operárias têm funções bem definidas em cada etapa do processo agrícola, desde o corte das folhas até o cuidado minucioso com os fungos. A cooperação é fundamental para o sucesso da colônia, e cada formiga tem uma tarefa específica que realiza sem falhas. Por mais pequenas que sejam, elas demonstram um nível de organização impressionante, provando que o trabalho em equipe é essencial para sua sobrevivência. Um exemplo claro disso é quando as formigas se unem para carregar presas ou pedaços de comida, que seriam impossíveis de transportar sozinhas. Elas se organizam em filas e utilizam feromônios para guiar umas às outras, trabalhando em sincronia, para garantir que o alimento chegue de volta ao formigueiro. Esse nível de coordenação é um verdadeiro espetáculo de eficiência. As formigas desempenham uma série de funções essenciais dentro e fora de suas colônias, tornando-se verdadeiras heroínas do ecossistema. Elas não só cuidam da manutenção e defesa do formigueiro, como também desempenham um papel crucial na proteção das larvas e no combate a invasores. A capacidade de trabalhar juntas em tantas áreas diferentes da vida dentro da colônia é um exemplo claro de como a inteligência coletiva das formigas é extraordinária. Cada formiga, por menor que seja, é uma peça fundamental para o funcionamento do todo, e o sucesso da colônia depende dessa colaboração incansável. Além do trabalho dentro da colônia, as formigas também têm um papel vital na natureza. Elas são como recicladoras naturais, alimentando-se de insetos mortos e outros materiais orgânicos, o que acelera o processo de decomposição. Com isso, elas ajudam a manter o ambiente limpo e saudável. Algumas espécies, além disso, atuam como predadoras ferozes, controlando a população de outros insetos e ajudando a equilibrar os ecossistemas. Outro papel importante das formigas é na dispersão de sementes, um processo crucial para a sobrevivência de várias plantas. Elas transportam as sementes para novos locais, permitindo que elas se espalhem e cresçam em diferentes áreas. Além disso, as formigas melhoram a qualidade do solo ao cavar túneis e arejar a terra. Isso facilita a chegada de água e nutrientes às raízes das plantas, criando um ambiente mais fértil e saudável para o crescimento das plantas. Sem as formigas, muitos ecossistemas perderiam uma parte fundamental da sua capacidade de se regenerar e manter um equilíbrio saudável. As formigas também mantêm diversas relações simbióticas com outras espécies, como plantas, insetos e até fungos. Um exemplo clássico é a relação entre formigas e pulgões. As formigas protegem os pulgões de predadores e, em troca, elas se alimentam de uma substância açucarada que os pulgões excretam, chamada melada. Essa troca mútua beneficia ambas as espécies, ajudando-as a prosperar. Outro exemplo fascinante é a relação entre as formigas cortadeiras e os fungos que elas cultivam. As formigas dependem desses fungos como sua principal fonte de alimento e, em troca, fornecem folhas para que os fungos cresçam. Esse sistema de cultivo é tão eficiente que vem funcionando há milhões de anos. Essas interações simbióticas mostram como as formigas são capazes de cooperar com outras espécies para garantir a sobrevivência e o sucesso de todas as partes envolvidas. Além disso, muitas plantas evoluíram para atrair formigas, garantindo sua proteção em troca de alimentos, como néctar ou pequenas presas. Essa relação entre plantas e formigas é um exemplo claro de como a natureza favorece a colaboração entre diferentes espécies, criando um equilíbrio que beneficia todo o ecossistema. Ao protegerem as plantas e se alimentarem delas, as formigas ajudam a manter a saúde do ambiente ao seu redor. As formigas guerreiras são conhecidas por suas habilidades impressionantes em combate, especialmente quando se trata de proteger seu território e expandir sua colônia. Entre elas, as formigas correição se destacam por sua organização e coragem, sendo famosas por invadir as colônias de outras formigas e até de insetos maiores. Com mandíbulas poderosas,
elas são capazes de atacar e imobilizar suas presas de forma estratégica, mostrando um estilo de guerra coletivo que é extremamente eficiente. As batalhas entre colônias rivais podem ser intensas e caóticas, com um grande número de formigas envolvidas, cada uma desempenhando um papel essencial no conflito. Durante essas batalhas, as formigas guerreiras formam uma linha de frente e atacam em ondas coordenadas, sem hesitar, mesmo diante da morte de muitas de suas companheiras. Elas continuam lutando até que uma das colônias seja completamente derrotada. Esse comportamento agressivo é fundamental para garantir que a colônia vitoriosa mantenha seu território e os recursos vitais para sua sobrevivência. Mas o mais impressionante é que as formigas guerreiras são extremamente adaptáveis. Elas ajustam suas táticas de combate conforme o comportamento e a força de seus inimigos, mostrando uma inteligência estratégica notável. Em algumas espécies, como as formigas correição, o comportamento agressivo chega a ser ainda mais fascinante. Elas sequestram as larvas das colônias derrotadas, criando-as como suas próprias, um comportamento conhecido como escravismo. Isso é uma demonstração da incrível resiliência das formigas, capazes de sobreviver e prosperar mesmo em ambientes extremamente hostis. Os formigueiros das diferentes espécies de formigas variam bastante em sua construção, dependendo das necessidades da colônia e do ambiente em que vivem. Algumas formigas, como as cortadeiras, são verdadeiras engenheiras, criando formigueiros subterrâneos enormes, com túneis que podem se estender por metros. Essas construções são adaptadas para maximizar a ventilação e controlar a temperatura, com câmaras específicas para a rainha, as larvas, os alimentos e até para o cultivo de fungos. Já outras espécies, como as formigas tecelãs, têm um jeito totalmente diferente de viver. Elas constroem seus formigueiros nas árvores, unindo folhas com uma habilidade impressionante, criando um lar suspenso que é, ao mesmo tempo, seguro e eficiente. As formigas tecelãs são um exemplo impressionante de adaptação na natureza. Elas constroem formigueiros suspensos nas árvores, usando seda produzida pelas suas larvas. Esses formigueiros não só oferecem proteção contra predadores, mas também contra inundações, além de estarem estrategicamente localizados perto de fontes de alimento. A incrível capacidade dessas formigas de criar lares suspensos revela como elas são engenhosas e inovadoras. Mas as estratégias de construção não param por aí. Há também as formigas nômades, como as formigas correição, que não constroem formigueiros permanentes. Elas se deslocam constantemente, criando colônias temporárias enquanto caçam por novos territórios. Independentemente do tipo de formigueiro, o objetivo é sempre o mesmo: proteger a rainha e as larvas, garantindo a sobrevivência da colônia. A migração das formigas é uma característica fascinante, especialmente em espécies que vivem em ambientes instáveis ou com recursos limitados. As formigas correição são um exemplo clássico disso. Elas se mudam de lugar sempre que o alimento escasseia ou as condições se tornam desfavoráveis. O processo é meticulosamente organizado, com as formigas operárias e soldados formando uma corrente em movimento, sempre em busca de um novo local para habitar. Durante a migração, a rainha é cuidadosamente protegida no centro da formação, enquanto as operárias transportam as larvas e pupas. Elas escolhem abrigos temporários em fendas de troncos ou buracos no solo, onde podem permanecer por alguns dias ou semanas, até que precisem se deslocar novamente. Esse estilo de vida nômade garante que as formigas estejam sempre próximas a fontes de alimento frescas, mesmo em condições difíceis. Porém, a migração também envolve perigos, como predadores e o clima severo. Apesar disso, a cooperação entre as formigas é o que as torna tão bem-sucedidas. Elas mantêm comunicação constante por meio de feromônios e toques, garantindo que nenhuma formiga se perca no caminho.
Essa capacidade de reorganização rápida e adaptação ao ambiente é um dos fatores que tornam as formigas tão resilientes e adaptáveis. Mesmo sem um cérebro como o dos mamíferos, as formigas demonstram uma inteligência coletiva impressionante. Seu sistema nervoso simples, mas altamente eficiente, permite que elas realizem tarefas complexas de forma coordenada, o que é uma das maiores curiosidades sobre essas pequenas criaturas. Mesmo em um ambiente hostil, elas conseguem superar desafios graças à sua incrível capacidade de trabalhar juntas. As formigas possuem uma habilidade impressionante de se organizar de forma coletiva, com cada membro contribuindo para o bem-estar da colônia. Isso se chama inteligência emergente, um conceito que descreve como, apesar de cada formiga ser limitada em suas capacidades, o grupo como um todo exibe comportamentos inteligentes e eficientes. Um exemplo claro disso é como elas encontram comida. As operárias exploram o ambiente de maneira aleatória, mas quando uma encontra uma fonte de alimento, ela deixa um rastro de feromônio. Esse rastro é seguido por outras formigas, que reforçam o caminho, até que o caminho mais eficiente se torne o mais utilizado. Assim, a colaboração entre elas garante que todas possam se beneficiar da descoberta. Outro exemplo fascinante é como elas resolvem problemas em grupo. Quando se deparam com obstáculos, as formigas trabalham juntas para superá-los, seja criando pontes com seus próprios corpos ou encontrando rotas alternativas. Isso demonstra como, sem a necessidade de um líder, as formigas enfrentam desafios complexos por meio da colaboração e do conhecimento coletivo da colônia. A defesa do formigueiro é uma das maiores prioridades das formigas, e elas desenvolveram várias estratégias para proteger sua casa e sua rainha de predadores. Os soldados, com suas mandíbulas poderosas e corpos maiores, são sempre os primeiros a se posicionar na entrada, formando uma barreira contra invasores. Quando há perigo, elas liberam feromônios de alarme que alertam as outras formigas para a ameaça, mobilizando rapidamente toda a colônia para a defesa. Algumas espécies, como as formigas bala, são conhecidas por suas picadas extremamente dolorosas, capazes de afastar até mesmo predadores grandes. Elas atacam em massa, mordendo e picando simultaneamente, o que pode ser devastador para qualquer inimigo. Essa resposta rápida e agressiva é uma estratégia eficiente para garantir a segurança da colônia. Além de sua habilidade de defesa, algumas formigas são especialistas em ataques a colônias rivais, frequentemente em disputas por território ou recursos. Durante essas batalhas, as formigas soldadas lideram os ataques enquanto as operárias sequestram larvas e roubam alimentos da colônia derrotada. Essa capacidade de atacar e defender mostra a força das formigas em enfrentar predadores e inimigos, naturais com grande resiliência. As formigas são, sem dúvida, algumas das criaturas mais impressionantes da natureza, com habilidades que fascinam cientistas há séculos. Uma das maiores inovações das formigas é a construção de suas colônias subterrâneas, que são verdadeiras obras-primas da engenharia natural. Com sistemas complexos de túneis e câmaras, elas garantem uma circulação de ar eficiente e controlam a temperatura dentro do formigueiro. Essas construções abrigam tudo o que a colônia precisa: espaço para a rainha, armazenamento de alimentos e cuidados com as larvas. Outro exemplo fascinante de inovação é o comportamento de algumas espécies de formigas, que têm estratégias únicas para lidar com desafios do ambiente. As formigas tecelãs são verdadeiras mestres da construção. Elas criam formigueiros extraordinários unindo folhas com a seda que suas larvas produzem, formando abrigos suspensos nas árvores. Essa habilidade de manipular o ambiente ao seu redor para criar estruturas tão complexas é algo único, mostrando uma criatividade impressionante. Esses formigueiros oferecem uma proteção fantástica contra predadores que vivem no solo e ainda as mantêm seguras de inundações. Mas as inovações das formigas não param por aí.
As formigas cortadeiras, por exemplo, vão além e se tornaram agricultoras. Elas cultivam fungos, que servem como sua principal fonte de alimento. Para isso, cortam folhas e as usam como substrato para que o fungo cresça, criando um sistema de cultivo totalmente autossustentável. Essas táticas demonstram como as formigas têm a incrível capacidade de moldar seu ambiente para atender às suas necessidades, tornando-se mestres da sobrevivência. Ao longo de milhões de anos, as formigas evoluíram de maneira surpreendente, se adaptando a uma variedade impressionante de ambientes. Elas surgiram no período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás, e desde então se diversificaram em milhares de espécies. Essa longa jornada evolutiva permitiu que desenvolvessem comportamentos sociais extremamente complexos e estratégias de sobrevivência que as tornaram um dos grupos de insetos mais bem-sucedidos do planeta. A grande sacada das formigas foi a habilidade de formar colônias altamente organizadas, algo que poucos outros insetos conseguem fazer em uma escala tão grande. Esse comportamento social é uma adaptação poderosa, que lhes permite sobreviver em praticamente qualquer lugar, desde florestas tropicais até desertos escaldantes. Cada espécie de formiga tem suas próprias características especiais, que as ajudam a prosperar, seja resistindo ao calor, construindo abrigos engenhosos ou caçando em grupos. Com o tempo, elas também se tornaram experts em simbiose, criando parcerias com outras espécies para garantir sua sobrevivência. Essa capacidade de se adaptar, a organização impressionante e a inovação constante garantiram às formigas um lugar de destaque no reino dos insetos. A evolução das formigas é uma prova de como pequenas mudanças genéticas podem criar comportamentos sofisticados e complexos, moldando suas vidas e suas interações com o mundo ao seu redor.